E uma das coisas que mais me agradaram com a conscienciologia foi quando eu descobri que os meus percalços, os meus sabores e dissabores vividos eram úteis às demais pessoas. Eu achava que era uma coisa que só acontecia dentro de mim e que não servia para nada. Isso chama autoassédio. Quando você pensa que os seus sucessos e fracassos não servem para nada além de você, isso é um autoassédio. Além de ser uma distorção da realidade, né? É uma distorção cognitiva, é uma dissonância cognitiva séria. Então, quando eu percebi que as minhas dificuldades ou soluções, elas estavam na razão direta da assistência que eu poderia prestar aos demais, que eu, apresentando aquela casuística, eu poderia ajudar as outras pessoas, eu descobri, e quando eu fui falar isso com o professor Valdo, a primeira aula que eu dei de projeciologia, eu cheguei correndo no escritório dele, porque era ali do lado, a gente usava uma sala que era dele também, e disse, olha, hoje eu descobri que tudo que eu já passei na minha vida vai servir para alguém. Ele falou, Bidu, agora que você descobriu, vem a cara dele. Entendeu? Então, a Thares, eu descobri que ela ganhava um outro colorido quando ela vinha com o sabor da casuística pessoal, seja ele doce ou amargo. Sem dramatização, com igual peso, com igual valor. Olha, nesse aqui eu dei um fora, nesse aqui eu acertei. E o peso é igual. Não tem que ter um peso maior. Então, eu vejo que ouvir essa cantilena dos assediadores multiexistenciais, que querem manter você como um retrato congelado, uma figura congelada, no tempo e no espaço, porque é o único lugar confortável para o assediador. Se ele congela você ali no tempo e espaço, ele fala, tá vendo? Olha, ele se iguala. Mas se você caminha e anda, e mais que um Photoshop, você se transforma, se transfigura, faz uma transmutação, ele fica sem ter argumento contra fatos. Você não é mais aquela personalidade que ele está chamando. Aconteceu um gap enorme entre o retrato que ele tem e o que está agora. É igual nessa época de eleição, né, Mira, que a gente via aqueles políticos botando aquelas fotos de quando eles tinham 15 anos de idade. Você vai ver a figura, tem mais nada a ver. Photoshop, né? Gente, mas esse aqui não é aquele. E ele quer que seja o mesmo. Que seja aquele, mas Malo, ainda se fizesse Photoshop externo e interno, se tornando mais íntegros e honestos, valia, né? Mas assim não dá. Não dá. Então, você vê, essa questão da autorretratação que você faz, Viviane, através da interassistência, você vai se embelezando intimamente. Há um embelezamento natural dentro de você a partir da assistência. Cada pedacinho que você doa da sua vivência, tenha sido ela positiva ou negativa, e você adiantou para alguém, facilitou a vida de alguém, para ele não cair no mesmo buraco, no mesmo mataburro, não são, às vezes, os sucessos que ajudam, são os fracassos. O fracasso aproxima você na interassistencialidade. O sucesso, muitas vezes, te põe num pedestal, às vezes imerecido, em que a admiração substitui vamos dizer assim, o fraternismo, porque o outro está no mesmo barco que você. Só que você já passou por aquele buraco, fez aquele itinerário e fala, olha, ali tem um buraco, fica atento, que no meu caso deu problema. Poderá dar para você, nós pertencemos à mesma raça evolutiva, então, e ao mesmo processo consciencial. Então, eu vejo que o caminho da assistência, de poder doar o Labicon, e ele ser um medicamento para alguém, isso aí, para mim, foi a chave. A minha chave, do processo todo que eu vivencio na conscienciologia, a partir da própria síndrome do estrangeiro, é descobrir que as vivências, tanto de fracasso quanto de sucesso, elas podem ser úteis, apresentadas no momento certo. Porque quando alguém vem e te traz um problema, o que você faz? Você recorre ao seu cadastro de soluções. Você vai lá atrás e fala, mas eu tive uma vivência assim, mas não foi o resultado negativo, ela deu certo. Olha aqui, experimenta, vê o que você pode tirar de proveito disso aqui. Eu tirei. Então, eu vi que, você observou, então, que eu usei muitas vezes a palavra interassistência, mas se você observar também, eu usei 6 vezes, que é uma coisa muito rara nos meus verbetes, a palavra determinada, determinado e determinação, porque isso me determina quem eu sou. Eu sou uma personalidade determinada, decidida.
Isso aí é algo que ninguém pode me tirar, é um patrimônio inalienável, entende? Então, quando você junta a interassistência com a determinação, o resultado é muito bom, porque você vai às últimas consequências, como aqui as frases que você notou. A autoestima intraconsciencial cosmoética construída na razão direta da prestação de interassistência abnegada. Eu sei o que eu já ralei para fazer assistência. Eu sei. Não interessa se ninguém sabe. Eu sei e os amparadores sabem. Eles valorizam. Quem sou eu para não valorizar? Eu estou desmerecendo o amparo que eu recebo? Se eu não valorizo o que os amparadores valorizam do meu trabalho, eu estou sendo injusta, eu estou sendo anticosmoética perante os meus recebimentos, os meus aportes. Então, eu repito muito isso, eu não me avalio de maneira jamais, desde que eu possa, inferior ao que os amparadores me avaliam. Do modo como eles me avaliam, eu procuro me avaliar. Então, eu saí da rota do assédio. Porque se vem com uma coisa menor, não é para mim, não sou eu não sou isso. Não adianta vir com aquele tipo de ideia que não combina comigo. Eu olho e falo, não, isso aqui não sou eu, isso não é o meu temperamento. Senão, os amparadores não teriam feito dessa forma.